Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Já, então, um dia muito auspicioso hoje, Radhastami, aparecimento de Sri Radha, né? E a gente vai ler alguns trechos, né, dos nossos acharyas que falam a respeito dela. Vamos ver até a gente consegue ir, né? Então, a Sri Radharani, ela é a acharya suprema, ou seja, ela, na verdade, é o acharya do próprio Krishna mesmo. Então, na verdade, é Radharani que ensina Krishna a dançar. É Radharani que ensina a devoção a Krishna. Então, sem Radharani, Krishna, ele está vazio, ele não tem devoção, né? E assim se explica. Swami Maharaj Prabhupada, ele falava que Krishna só é atrativo porque Radharani está perto. Se Radharani não estivesse perto, Krishna não seria nada atrativo, não seria bonito. Krishna fica feio se Radharani não está perto, né? Então, o que é um acharya? Acharya significa aquele que ensina pelo próprio exemplo. Isso é um acharya, né? E por isso Radharani também, o guru é a representação de Radharani, em certo sentido, né? Ou seja, quando em um sentido mais elevado, numa visão mais elevada, o guru também vai ser Srimati Radharani. No início, o guru, ele é Nityananda Prabhu, e depois, numa concepção mais elevada, num nível de devoção mais elevada, o discípulo vai ver o guru como uma delegação de Srimati Radharani mesmo, né? E por que Radharani ela ensina com exemplo, né? Porque a gente vê, apesar de tantas dificuldades, né, que Radharani tem, ela nunca abandona a sua devoção exclusiva a Krishna, né? Então, a gente vê que Radharani, ela como a gente até viu ontem, né, que ela é muito criticada, né, por Jatila, Kutila, né, que são sua sogra, então, sua cunhada, sua sogra, sei lá. Ela é muito criticada por toda a sociedade, todo mundo, né, fica criticando, falando mal de Radharani, mas ainda assim ela não perde o entusiasmo de servir Krishna e tem muita tolerância, né? Então essa tolerância é uma coisa imprescindível, né, no serviço a Krishna. Se você quer servir a Krishna, você tem que ter extrema tolerância, né? A tolerância é uma coisa que a gente nunca pode... a gente tem que agarrar isso como nosso tesouro, né? Então Radharani nos ensina isso, né? A tolerância, né? E sempre a esperança de satisfazer Krishna. Essa atitude de serviço, né, de Srimati Radharani, ela é incomparável. Ou seja, não existe ninguém mais capaz de servir Krishna do que como Radharani, né? Ou seja, por isso ela é acharya, por isso ela nos ensina, né, com sua tolerância, com sua determinação em servir Krishna, né? Então, na realidade, o nosso Guru Parampara, ele nos instrui aqui a seguir os passos de Srimati Radharani. Então, a gente precisa, nós, né, ou seja, nós somos Radha Dasya. Essa é a nossa... A gente não tem muita afinidade com Krishna, a gente tem mais afinidade com Radha, ou seja, a gente tem afinidade com Krishna, mas é por causa de Radha. Então isso é o nosso bhava, o nosso humor, né? O final é esse, né? Quando Raghunath Das Goswami, né, no seu bhava, né, no seu êxtase, ele, em algum momento, ele se desespera, ele fala: Krishna, eu não quero saber de você, eu não quero saber da colina de Govardhana, eu não quero saber do Radhakunda, eu não quero saber de nada se Radharani não me der a misericórdia. Foi como uma perda de paciência, né? Se ele perdeu a paciência, praticamente. Raghunath Das Goswami, ele perde a paciência, né? E Srimati Radharani, se Radharani não desse a misericórdia para ele, né? Então a nossa meta é servir a Srimati Radharani, né? Então por isso que também por exemplo, quando nós cantamos o Mahamantra é Radharani, né? Hare é Radha, né? Hare e Rama também para nós é Radharani. Então claro, o significado do Mahamantra ele pode também ser visto de muitas maneiras,
Mas para a visão Gaudiya, assim, mais tradicional, é Radha, ou seja, ele culmina em Radha, né? Ele vai ter o ênfase na Radha, né? Porque sem a graça de Radharani a gente não pode, é impossível a gente se libertar, né, desse mundo material, é impossível a gente alcançar a bem-aventurança eterna. Então por isso Radha é a nossa guia. Então a gente está se refugiando em Radha, né, o tempo todo, né? É como uma coisa que não dá para escapar disso, né? Ou seja, no Mahamantra mesmo, né, quando a gente, aqui para Maharaj ele fala, né, que Radha, ele aparece encoberto no Mahamantra Hare Krishna. Esse Hare é o vocativo de Hari, né, que também é o vocativo de Hara, né? Ou seja, então por quê? Porque Radharani, ela rouba, né, a mente de Krishna, né? E ela é também Hladini Shakti, ou seja, a encarnação do prazer de Krishna. Então, Krishna, ele só pode sentir prazer se tiver Radha. Então, essa energia que dá prazer a Krishna é Radha, né? Então, por isso também ele é conhecido pelo nome de Hara, né? Hara significa roubar, né? Então, quando você canta quando você canta Hare Krishna, né, é como está cantando o nome de Radha, né? E até de uma forma até mais especial, porque como é escondido, ou seja, oculto, né? É uma coisa oculta, né? Então é como ela roubando a mente de Krishna. Ou seja, na verdade, Krishna, né, ele rouba a mente, né, de todas as golpes, e Radha rouba a mente de Krishna, né? Então os nossos acharyas, eles explicam, se você coloca a Radha de um lado da balança, você coloca todas as golpes, né, milhões de golpes do outro lado da balança, elas não conseguem se comparar a Radharani, né? Então por isso que Krishna, ele, claro, se diz quando ele abandona Radha, né, ou seja, ele abandona, não abandona Radha, mas quando ele, em algum momento que ele, nesse passatempo do Rasa Lila, né, que é bem famoso, ou seja, quando Radha sai da dança da rasa, né? Por quê? Porque ela viu que Krishna, ele estava com todas as golpes, né? Mas na realidade ele estava só com ela, né? Ou seja, mas quando ela exibe, né, uma dança assim maravilhosa, ela sai da dança da rasa e ela fica, né, na floresta, e Krishna vai atrás dela, e quando Krishna carrega Radharani, né, e de repente Krishna desaparece, né, porque ele queria ver, na realidade, nesse momento, né, quando perguntaram para Prabhaksiddhanta, né, por que isso, né, ou seja, porque parecia que era como pelo orgulho, né, de Radharani, né, porque ela estava muito orgulhosa que Krishna havia abandonado todas as golpes e somente estava com ela. Então, nesse momento, quando perguntaram para o Prabhaksiddhanta, disse que o Prabhaksiddhanta ficou muito nervoso, assim, ele ficou constrangido, né? Ficou meio, ele falou para o devoto que perguntou, ele falou assim, mas que tipo de devoção você vê em Radha para você me perguntar isso, né? Assim, ele não respondeu essa pergunta, né? Mas Srila Bhaktivinoda Thakur depois ou seja, Srila Maharaj ele conta isso, né? Que depois ele foi ver, né, o que o Bhaktivinoda Thakur havia escrito a respeito, e o que o Bhaktivinoda Thakur escreve é que realmente Krishna queria ver como Radharani ia se sentir sem ele, né? Então você vê que Radha o tempo todo está ensinando Krishna. Ele está aí, e no Mahamantra a gente está entendendo o quê? Que ela está roubando a mente de Krishna. Então quando você canta Hare Krishna, você está dando muita ênfase a Radha, está colocando ênfase assim, tremenda a Radharani. Por quê? Porque ela é suprema no Mahamantra, né? Ela é a parte principal do Mahamantra, né? Então, quando a palavra Hare, né, para a gente, significa que a gente está... É um desejo de unir Radha Krishna, né? Claro, quando a gente canta japa, a gente tem que ter essa meditação, né? Que o monte, essa conta, né, Sumero, que é a conta maior, é Radha Krishna, né? E depois tem Lalita, tem Vishaka, tem as golpes principais, enfim. Mas o ponto é que quando você canta o Mahamantra Hare Krishna, você tem que entender que você está tentando, né, você está cantando nesse sentimento de unir Radha Krishna, né? Ou seja, nesse amor romântico, né? E isso é o sentimento do Mahamantra, né?
O Mahamantra é isso, você realmente tentar colocar Radha e Krishna juntos, né? Ou seja, porque na realidade essa separação, a separação de Radha e Krishna, né? Ou seja, porque se explica, né, que deve haver a separação, porque sem a separação não tem esse sentimento, né, tremendo de união, né? Essa união estática não vai haver, né? Então a separação ela é super importante. É como se explica que, bom, não sei quem é que explica, bom, acho que é esse Maharaj, que ele fala que é como a maré baixa, né? Quando a maré baixa, né, é a hora que você pode entrar, né? Então esse Vipralamba, esse sentimento de separação de Radha e Krishna, ele proporciona, né, uma união, ou seja, você querer estar com Krishna. E claro, quando a gente canta o Mahamantra Hare Krishna, isso é um vocativo, ou seja, você está chamando Krishna, né? Você está desesperado, você está cantando, mas você está queimando de desespero, né, para que Krishna possa ouvir, né? Por exemplo, quando a gente canta distraído, o que acontece? Krishna ele olha e fala, poxa, ele está chamando, mas sei lá, ele está conversando com outra pessoa, ele está tão distraído, né? Então parece que o chamado dele não é uma coisa tão séria assim, né? Mas quando a coisa é muito séria, então Krishna vem mesmo, né? Então por isso que o Mahamantra Hare Krishna é algo muito sério na nossa vida. Ou seja, esse chamado, né? Você está tentando unir Radha com Krishna. Você está participando disso, né? Imagina quando você canta o Mahamantra Hare Krishna, como se estivesse participando desse sentimento, né, de separação de Radha e Krishna, onde você está pedindo, né, para que Radha e Krishna possam estar juntos. Esse é o nosso desejo, né, que Radha e Krishna eles possam estar juntos, né? E Radha, ela nos ensina isso, né? Radha é como a Gopi principal, ou seja, a Gopi mais querida de Krishna, e ela tem esse sentimento, né, de satisfazer Krishna ao extremo, né? Ninguém pode satisfazer mais a Krishna do que Radha. Então, Radha ela tem um amor assim muito abnegado, ou seja, ela é capaz de abandonar tudo, né? Como a gente falou, ela abandona a sua reputação, né, para estar com Krishna. Ela está abandonando o seu marido, abandonando tudo, ou seja, para estar com Krishna. Então isso é uma abnegação muito grande, né? Muito grande. E isso a gente só pode viver isso com quem? Com Chaitanya Mahaprabhu. Então é o Gaura Lila que vai nos ensinar, né, esse sentimento. Se a gente quiser, né, se render a Srimati Radharani, tem que ser através de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu que nos mostra como se render a Srimati Radharani, né? Então, por isso, o Gaura Lila, ele até tem muitas pessoas que acham que o Gaura Lila é como uma coisa que o Krishna Lila, né, leva ao Gaura Lila, mas não, na realidade é o contrário, né? O Gaura Lila ele é mais predominante na nossa vida do que o Krishna Lila. Porque sem o Gaura Lila você não consegue meditar no Krishna Lila. Inclusive o ideal nosso da meditação é fazer o bhajana nosso no Gaura Lila, ou seja, você está conectado nisso, né, nos sentimentos de Mahaprabhu, em tudo que ele passa para a gente, e meditar em Vrindavan. Nossa mente deve estar em Vrindavan, nossa mente deve estar em Radha, né? Radha ela é muito especial, porque ela tem coisas que realmente a gente vai se estimular muito, né, com os seus sentimentos. Por exemplo, ela tem esse sentimento de mana, né? Mana é o amor ciumento. Ela tem muito ciúme de Krishna. Isso é muito cativante para Krishna, né? Ou seja, ela não nesse passatempo, né, que uma vez, esse passatempo é muito interessante, César Maharaj conta ele, né, que uma vez Radha ela quis, né, encontrar Krishna à luz do dia, né? E aí ou seja, Krishna quis encontrar Radha à luz do dia, né? E nesse momento, né, os vaqueirinhos, né, ficaram, principalmente Subala, Krishna pede para Subala, eu quero encontrar Radha, né, de qualquer jeito. Aí Subala fala, não, tudo bem, mas espera anoitecer, aí a gente consegue arrumar esse arranjo, ou vamos... porque às vezes eles também se encontram no Surya Kunda, né?
também se explica, eles se encontram assim, ao meio-dia, eles se encontram no Surya Kunda. Mas, de uma certa maneira, Krishna queria daquela que fosse de dia, da maneira dele, é como Krishna, né? E Subal não sabia o que fazer. Mas aí ele teve uma ideia, né? Porque tiveram uma ideia, porque como Subal ele é muito parecido a Radharani, ele é uma pessoa assim muito bela, tem feições assim muito belas, é um rapaz muito belo. Então ele começou a conversar com as gopis, né? Então aí fizeram uma reunião, sei lá, extraordinária, e chegaram à conclusão que se Subal colocasse, né, as roupas de Irada, né, Irada colocasse as roupas de Subal, as pessoas não iam perceber essa troca, e Irada poderia se encontrar com Krishna, assim o fizeram, né? Então Subal chegou lá, né, ou seja, e aí eles trocaram de roupas, e quando Radha chega nas roupas de Subal, né, que ela vai levando um bezerro, né, ela vai, né, para encontrar Krishna. Quando ela chega a encontrar Krishna, né, Krishna não percebe que é Radha, né, ele não percebe. E ele fala, Subal, cadê Radha? Aí a Radha, né, como ela brincou com Krishna, falou assim, não, eu não consegui trazer Radha, mas eu trouxe Chandravali, né, que é a outra Gopi, que é a Gopi oposta, né, de certa maneira, é a oposição. Então aí Krishna fala, não, eu não quero saber, ele fala, eu não quero, ele fala assim, a sede, né, pelo leite não pode ser estabelecida, não pode ser como? Saciada, né? Saciada pelo requeijão, uma coisa assim que ele fala. Ele falou, então não adianta, né? Aí Radharani fala assim, não, aí Krishna desmaia, né? E aí Radharani nas roupas de Subal, Radha ela fala, não, se você não me reconheceu, sou eu, tá, aí se encontraram, né? Então na realidade Radha ela tem uns sentimentos assim que são muito especiais, né? Então ela fica assim muito brava com Chandravali, né, com o grupo de Chandravali. Por quê? Que é o grupo, claro, é o grupo oposto, né? Então existe uma certa oposição, mas mais é porque que a gente sempre vê, o que os nossos acharyas explicam é que Radharani ela tem um sentimento assim de insatisfação com Chandravali, porque ela acha que Chandravali não vai satisfazer Krishna da maneira que ela satisfaz, né? Quando Krishna está no grupo da outra Gopi, da Gopi rival, né? A gente pode dizer assim, a Radharani está brava, ela fica com muito ciúme, mas não porque é um ciúme egoísta, não, é um ciúme no sentido que, sabe, ela não, o grupo de Chandravali não consegue satisfazer Krishna como eu satisfaço. Então esse é o sentimento dela, né? Então, na realidade, como a abnegação de Radha é muito grande, ou seja, como ela parece, né? Ou seja, a função dela é satisfazer Krishna, né? Então ela é honrada primeiramente, né? Tanto é que a gente vê sempre nas deidades, né? Radha Gopinata, Radha Govindadi, Radha, né? Chama Sundra, sempre Radha ela vem primeiro, né? Por quê? Porque sem Radha Krishna não pode ficar satisfeito e a gente precisa satisfazer Srimati Radharani primeiro para poder satisfazer a Krishna, né? E Sasya Maharaj vai explicar agora aqui que Radharani é uma potência particular, né? Como eu falei, Ladini Shakti, essa potência de prazer, né? E essa potência surge de quem? Surge de Krishna mesmo, né? Então a gente não pode conceber Krishna sem Radha. Ou seja, na verdade, Radha e Krishna eles são um só, eles estão juntos, né? Mas eles se dividem para os passatempos, eles se dividem para realmente realizar esses passatempos, e esses passatempos eles dão prazer aos devotos, né? Então na realidade não é só Radha Krishna, né? Quando a gente medita em Radha Krishna, a gente medita aqui junto com as Shaktis, né? Com as assistentes, com as Manjaris, ou seja, essa é a nossa meditação. Então além de Radha Krishna, e claro, a gente entende o quê? Que Madhura Rasa é a raça, Adi Rasa é a raça original, é a raça central, né? Ou seja,
é a melodia central, né, na nossa concepção, e tudo é para satisfazer esse sentimento de Madhura Rasa, né? Então, inclusive, por exemplo, Vatsalya Rasa contribui para isso, né? Mãe Yashoda contribui para isso. Por exemplo, chegou a hora, é a hora de dormir, né? Então o que Mãe Yashoda quer fazer? Ela vai lá, conta umas histórias para Krishna, arruma a cama de Krishna e faz Krishna dormir. Só que Krishna ele pula a janela, né? Ele pula a janela e vai se encontrar com Srimati Radharani, né? E os Shakas, ou seja, os amigos de Krishna, eles estão ajudando nisso, né? Eles estão fazendo todos os arranjos, assim, né? Então o dia inteiro eles estão trocando mensagens, eles estão conversando com uma Gopi, mandando mensagens, porque na realidade o ponto central, né, é o encontro de Radha Krishna na floresta, de uma maneira Parakya Rasa, ou seja, esse humor assim de amantes, né? É o que dá mais prazer a Krishna, é isso. E Vatsalya Rasa é um apoio, Shaka Rasa também é um apoio a Madhura Rasa, né? Então Radharani ela é essa potência superior, essa potência na realidade essa potência interna de Krishna, né, que realmente vai dar prazer a Krishna. Então todas as outras raças, né, elas vão contribuir para esse sentimento que Krishna tem com Radha. Então é assim que Sri Maharaj ele explica, né? Então ele fala que em algum momento eles se dividiram em dois, eles são um, né? E se dividem em dois para os passatempos. Mas aí eles se combinam de novo, na forma de Chaitanya Mahaprabhu. Então quando a gente vê Mahaprabhu, é a combinação de Radha Krishna, né? E isso é muito importante entender isso, né? Que sem Mahaprabhu a gente não pode entender Radha, a gente não pode entender o amor que Radha tem por Krishna. E é por isso que Chaitanya Mahaprabhu vem. Ele vem buscando, né, Radha, ele vem buscando esse sentimento. E quem ajuda Chaitanya Mahaprabhu? Lalita, Vishaka, Swarupa Damodara, Ramananda Roy. Eles estão ajudando, eles estão auxiliando a Mahaprabhu, porque eles vão mostrar para Mahaprabhu como ele tem que agir, como ele tem que atuar, né? Ou seja, no que ele tem que meditar. Então, na realidade, esse auxílio, né, Ramananda Roy e Swarupa Damodara, que é o auxílio das chakras, dessas gopis principais, é fundamental também para Lila, né? Sri Maharaj ele fala aqui que outro nome de Krishna é Madana Mohan, aquele que atrai o cupido, né? E por isso Radha é chamada Madana Mohini, né? Porque atrai a mente do conquistador do cupido, né? Então a história do cupido, né, Kandarpa, ou seja, a história do cupido é bem interessante, né? Sri Maharaj ele conta isso, né, em outras passagens, né? É que Krishna, ou seja, que quando o cupido viu Shiva, né, ou seja, viu Shiva meditando, né, então o cupido ele tentou tirar Shiva da meditação dele, né? Então ele você aparece diante de Shiva, né, na forma de uma bela mulher, ou seja, né, com a roupa, né, com as roupas soltas, né, o vento tocando a roupa, o perfume, né, ali jogando perfume em Shiva, coisa assim, né? E ele queria realmente tirar o Sr. Shiva da meditação, mas o Sr. Shiva não saiu da meditação. Ele ficou mais... A característica do Sr. Shiva qual é? É que ele fica muito bravo facilmente. Ele se satisfaz facilmente. Então a gente viu ontem, né? Imagina o Sr. Shiva dando bênçãos, né, para um devoto lá que era um devoto dele, né, que queria matar Krishna, que era da família lá de Pundraka, né? Esqueci o nome dele, só nem lembro. Bom, que ele queria matar Krishna, porque queria se vingar, né, da morte aí do seu pai, parece, não sei. E ele acaba fazendo sei lá, adorando Shiva, e o Sr. Shiva aparece para ele e falou, não, então tá, então se você quer matar Krishna, tá legal. Então aí ele criou um ser assim, né, um fantasma, uma coisa assim absurda para tentar matar Krishna. Acabou que foi morto, enfim. Mas Krishna, o Sr. Shiva, ele não pensa muito em dar bênçãos, né? Ele é Asutosha, né?
se satisfaz facilmente, ele pode dar bênçãos facilmente, até umas bênçãos meio malucas, né? Bênção para demônio, né? Sei lá, é como se ele está dando bênçãos assim, para pessoas assim, super estranhas, né? É como se você, sei lá, você colocasse, sei lá, colocasse metralhadora na mão de um maluco, uma coisa assim. O seu Shiva está fazendo isso, né? E ele... Mas aí o Cupido chegou e quando ele tentou queimar o Senhor, quando ele tentou tirar o seu Shiva da meditação, o seu Shiva queimou o Cupido. Queimou ele com o olhar do seu Shiva. O Cupido ele ficou sem corpo, né? Ele perdeu o corpo dele, né? Então o Cupido ficou invisível. Mas quando o Cupido, né, tentou, quando ele viu Krishna, porque na verdade se diz que o Cupido ele pensou, quando ele foi tirar Shiva da meditação, vai ser muito difícil, né? Ele é um yogi, está meditando, né? Ele pensou isso. Mas quando ele viu Krishna, né, Krishna com as golpes, com Radha, né, ele falou, agora isso aqui vai ser muito fácil, vai ser como roubar doce de criança, né? Imagina, tantas meninas bonitas na floresta, no luar, né, na primavera, com todas essas flores aqui, esse cheiro, vai ser muito fácil botar todo mundo em maia. O Cupido pensou isso, né? Quando ele chegou ali, ele foi atraído por Krishna, né? Mas quem atrai Krishna, que atrai o Cupido, ou seja, que o Cupido se sente atraído por Krishna, é Radharani. Então por isso ele é chamada Madana Mohana Mohini, um dos nomes dela, né? E Radha, né? Deixa eu mandar isso. Nome de Radha. No nome de Radha, aí está explicando que vem da palavra Aradan. Aquela que pode servir, que pode adorar, né? Então essa é a característica. Então, por exemplo, se você adora Radha, né, você é um excelente adorador, né? Ou seja, para você adorar, você tem que adorar Radha. E Radha, e justamente a parada significa que você perde a capacidade de adorar. Então, quando a gente comete ofensa, né, aos Vaishnavas, as ofensas elas nos distanciam da adoração, né? Então não existe ninguém melhor que adora Krishna que não seja Radha. Por isso Aradhana, ou seja, Radha vem de Aradhana, aquela que adora, aquela que é capaz de satisfazer Krishna em todos os sentidos, né? Então, por isso, a gente precisa, para a gente se aproximar de Krishna, a gente precisa de Radha. Aí você Maharaj dá esse exemplo, né, do Monte Everest. Se você quer ir lá nos Himalaias, nesse local mais alto lá que tem lá, você tem que passar por vários picos antes, por várias montanhas antes, né? Então, por isso ele fala que você precisa passar pelas Shaktis, Lalita, Vishaka, Rupa, Raki, ou seja, as Manjaris, né? Você precisa passar por Radha para você chegar a Krishna. Então ninguém chega a Krishna, né, se ele e claro, aí também ele cita, né, Subala, né, Sudama, ou seja, todos os amigos de Krishna. Tudo isso é como a parafernália pela qual você precisa ter algum contato para você estar com Radha, para estar com Krishna, né? Então a gente vê que esse é o caminho nosso, né? A perita em adorar a Krishna. Se você adora Radha, então Krishna ele vai ficar satisfeito com você, né? E aí também o Sri Maharaj vai explicar a respeito do mês de Kartika, que está chegando também, né? Que esse sentimento, né, que Kartika Vrata é o sentimento, se diz que é o mês de Radharani, é o mês que representa o sentimento de dor de Radharani, esse sentimento de separação de Radharani. Então quando a gente pratica Kartika Vrata, né, que Kartika Vrata ele é conhecido também como Urja, né? Urja Vrata, Urja significa algo muito difícil, né? Forte, né? Urja, né? Isso, né? Algo que tem muito poder, né? Urja significa uma coisa que tem muito poder. Então, por exemplo, qualquer coisa que você faça em Kartika Vrata, você está se aproximando de Radharani. Você está como, de certa maneira, você está sendo solidário com esse sentimento de sofrimento de Radharani. Então, por isso, claro,
Se explica também que é muito difícil você servir Radharani. É bem difícil. Mas como você servir Radharani, né? E aí, através de Kartikavrata, é a possibilidade de você servir a Radharani. A gente viu nesse passatempo, né? Que a gente viu que o ratinho, né? O ratinho foi lá, né? Porque em Kartikavrata se tem o costume de oferecer mechinha de ghee para Radharani, para Krishna, enfim, para as deidades. E numa dessas, um ratinho ele foi agarrar, comer a mechinha que tinha ghee, né? Ele estava fazendo isso sempre. Só que essa mechinha, quando ele pegou a mechinha, ela estava meio quente, né? Aí ele se apavorou um pouco, começou a fazer barulho, assim, movimento, né? A mechinha ela acendeu de novo e queimou o ratinho. Mas ele se queimou tentando adorar, não adorar, mas ele estava se debatendo ali, mas era como se fosse uma adoração para Cristo, né? Então aí simplesmente esse fato fez com que esse ratinho, né, conseguisse, sei lá, a liberação, né? Essa história se conta, né, para mostrar o poder de Kartikavrata. Qualquer coisa que você faça em Kartikavrata tem muito poder. Então nesse mês é o mês do sadhaka, né? É o mês de você aumentar o número de voltas, é o mês de você cantar mais, é o mês de você se fortalecer mais em relação à sua devoção, né? E Bhaktivinoda Thakur ele compara, né, o sentimento que Radha ela experimenta em Kurukshetra com Kartikavrata, essa intensidade, né? Então ele até Cesar Maharaj ele dá um exemplo, né? Que é como se fosse mercado negro, né, na época de guerra. Então, se a gente está em guerra, né, muitos produtos vai haver escassez e vai faltar muitos produtos, né? E quando você quer comprar um produto assim de luxo na época da guerra, você vai ter que pagar muito caro. Por exemplo, tá a guerra. Aí você quer comprar, sei lá, um chocolate, uma coisa assim, um chocolate suíço, uma coisa assim. Então você tem que pagar muito, muito, muito caro. Por quê? Porque tem escassez, né? Então esse sentimento de escassez de Radha, esse sentimento que ela de intensidade, né? Quando ela está em Kurukshetra, né? Ou seja, ela está pertinho de Krishna, ela está quase encontrando Krishna, depois de 100 anos, mas ela não encontra, ela não consegue estar junto, porque Krishna é um rei, ele está com várias rainhas, ele tem um exército aí do lado dele, tem elefantes, ele tem muita opulência, né? E não tem jeito de não tem jeito dela ficar com Krishna. Então ela se sente muito... um sofrimento de Radha é uma coisa que não tem como calcular isso. Então se você tem esse sentimento, né, de praticar bhajana com esse sentimento, né, e por isso o Samaraj ele fala, vocês devem fazer bhajana em Kurukshetra, ou seja, para poder apoiar a Srimati Radharani. Então a gente vê que nós somos devotos de Srimati Radharani, nós estamos como muito, esse grupo, o grupo de Lalita Shakti, o grupo que é muito, assim, que tem um grupo que é muito, esse grupo de Lalita Shakti é um grupo que é time de Radharani. Não quer saber de Krishna. Tudo é Radharani, tem a razão em tudo. Isso é o time de Lalita, né? O time de Vishaka, qual é? Qual é a característica dela? É que se atrai por Krishna e se atrai por Radha. Fica meio no meio termo, né? Então, e nós fazemos parte desse time de Lalita, ou seja, a gente joga nesse time, né? Que Radharani tem a razão, ou seja, Krishna não tem a razão, é só Radharani que tem a razão, né? Então Bhaktivinoda Thakur ele falou que Vrindavana era um local assim para pessoas mais rasas de pensamento, de sentimento, né? Para neófitos, ele falou isso, né? E que Kurukshetra era o local ideal para você praticar bhajana. E quando o Cesar Maharaj escutou isso, né, da boca de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, ele ficou meio assim, constrangido, porque na realidade, ontologicamente, a gente sabe que Vrindavana é o local mais elevado, né, que tem, né, espiritualmente, assim, né, o local. E Kurukshetra, ele tem, claro, é o Dharmashetra, é um local elevado, mas não se compara com Vrindavana.
Então, como é isso, né? Ele pensou, aí ele realmente, ele chegou à conclusão que que em algum momento o Bhaktivinoda Thakur, no seu bhava, né? Ou seja, na sua prática de bhajana, ele tem um bhava, o seu ser, né, é levado a Kurukshetra, e ele se identifica muito com esse sofrimento de Srimati Radharani, por isso que ele falou que Kurukshetra é o local mais elevado para a gente, né? Esse cenário, né? Ou seja, mesmo que seja um cenário de guerra, onde o Bhagavad Gita, imagina quantos milhões de pessoas morreram em Kurukshetra, né? Foi uma coisa assim, dizem que quando a gente lê as descrições da guerra, né? É incrível, você vê que sangue, haviam rios de sangue, né? Mãos, cabeça, tudo, era como um rio assim, cheio de cabeça, mão, uma coisa assim, você olha assim, uau, como isso pode ser tão sagrado. Por que é tão sagrado para a gente? É porque antes Srimati Radharani se encontrou com Krishna, né? Na época, né, do eclipse, no eclipse solar, e ali ela se encontrou, mas não conseguiu estar com Krishna, né? Então, o César Maharaj, ele fala dessa coisa, de você quase, né, no futebol, ele dá esse exemplo do futebol, né? O César Maharaj gostava muito de futebol, né? Era uma característica dele, né? Diz que ele escutava a rádio, né? E ele sempre ouvindo notícias de futebol. Na Bengala também existe essa característica, né, deles gostarem de futebol, né? A gente sempre vê um campinho de futebol lá, enfim. E claro que o esporte número 1 da Índia é o cricket, né? O cricket, né? Cricket. É aquela, tipo um beisebol, né? Mas na Bengala eles gostam de futebol. E César Maharaj gostava muito. Ele sempre perguntava sobre futebol, né, para os devotos. Ele sempre tinha essa coisa. Ele ouvia sobre futebol. Então ele tirou esse exemplo, né? Que como se o jogador tivesse aos 45 minutos do segundo tempo, né, sei lá, ele vai fazer o gol, ele já driblou todo mundo, driblou o goleiro, né, e entrar com bola e tudo, mas chutou para fora. Tipo assim, aí todo mundo ficou, perdeu, aí todo mundo ficou triste, né? Uma coisa assim. E é mais ou menos isso. Radharani com Krishna estão para se encontrar, estão ali com aquela coisa tão intensa, estão juntos, mas não podem estar juntos, mas não podem se encontrar mesmo. Então, uma colocação assim muito forte, Srila Bhaktivinoda Thakur, que César Maharaj harmoniza de uma maneira muito incrível, né? Ou seja, depois de um longo período, né, como eu falei, mais de 100 anos, né, imagina, Krishna ele falou para Radharani assim, olha, Radha, eu vou ali matar uns demônios, eu vou resolver a situação lá com câncer, não está insuportável isso, né, câncer, um monte de gente querendo, ele tem um monte de aliados, né, demônios aí estão atacando o Vrindavan, então eu vou lá, né, ele prendeu o Ugrasena, que é o pai dele, ele prendeu Devaki, Vasudeva, temos que dar um jeito nisso. E ele foi lá. Mas só que ele falou, daqui a pouco, quando eu terminar esses assuntos, eu volto. Mas isso passou 100 anos, imagina. Sabe o que é isso? Você tem uma namorada, você fala para ela, eu vou ali, e 100 anos você... Claro que é meio difícil a gente imaginar isso depois de 100 anos, como você vai estar. Mas é Krishna, né? Krishna e Radha são diferentes, eles não ficam velhos, né? Então, quando Krishna, o máximo de idade de Krishna são 25 anos. Com 25 anos é a idade máxima, por isso que fala que Krishna é Jovana. Jovana significa jovem, ele é jovem. Claro que a idade mais atraente de Krishna é Shora. Shora é a idade mais atraente quando ele tem 15 anos, mais ou menos. A idade que ele está fazendo esses passatempos com Radha, né? A idade que ele é mais bonito, que ele é lindo, ele é um adolescente, né? Claro que César Maharaj explica também que a idade de Krishna, né, é como ele fala um ano 1,5, né, é diferente, né, ou seja, cada ano de Krishna corresponde a 1,5, é uma coisa assim, ou seja, então não é uma idade assim muito cronológica, mas com 15 anos ele está muito atraente. Por quê? Porque ele é um adolescente. Ele não é um adulto, ele não é um jovem, mas ele tem um frescor da infância, né? Ou seja, é uma idade, os adolescentes assim, são muito atraentes, por isso, assim, de certa maneira, né? Porque não são adultos, aí não são né, considerados adultos,
mas eles são jovens que ainda mantêm alguns traços da infância. É uma coisa assim, a psicologia explica uma coisa assim. Mas enfim, é a idade onde Krishna é mais atrativo, né? E ele está com Radha nesse momento, né? Mas imagina, são 100 anos, eles ficam separados, são 100 anos separados, né? 100 anos que eles não vão estar juntos, 100 anos que não se viram, 100 anos que Radha que Radha só pensa em Krishna o tempo todo, absorta nisso, enfim. Todas essas circunstâncias levaram a um momento assim de muita intensidade. Por isso é Kurukshetra, um momento de intensidade tremenda, né? E isso, Sri Maharaj traz isso porque para Kartika Vrata. Então ele acha que, bom, ele fala, né, que em Kartika Vrata, Radharani também, esse é o sentimento de Radha, né? Em Kartika Vrata. Por isso é o mesmo muito especial para a gente, né? A gente tem que meditar nos passatempos de Radha, de Krishna, ou seja, se ocupar em cantar, né? É uma oportunidade muito grande de servir Radha, né? E qualquer serviço que você faz a Radha, como eu falei, não é fácil, né? Então um dos nomes de Radha é Durga. Durga, que significa difícil de passar, isso é Durga. O mundo material é regido por Durga, né? É uma coisa que é difícil, né? E Radharani é o nome de Radha. É difícil a gente servir Radharani. Em Kartika Vrata a gente poderia servir Radha de uma maneira muito mais fácil, né? Deixa eu ver se ele fala mais uma coisa aqui. Bom, então, tá falando isso, né, que Kurukshetra é um lugar que, claro que Kurukshetra não é mais elevado que Vrindavana, mas devido à intensidade do sentimento de Radharani, se torna mais elevado que Vrindavana na visão de Bhaktivinoda Thakur, né? Ele entende que o serviço a Radha é muito difícil, e se naquele momento, imagina, em Kurukshetra, onde Radha está se desmaiando, onde ela está perto de Krishna, mas ela não consegue estar com ele, onde ela está ali, se você consegue fazer alguma coisa ali, você é muito afortunado, né? Então por isso então no Bhajana, claro, Bhaktivinoda Thakur ele não fez o seu Bhajana Kuta em Kurukshetra. Ele falou isso, mas ele não fez, né? Que ele construiu uma casinha e ficou praticando Bhajana, ele não fez isso, né? Ele tem Bhajana perto do Radha Kunda, né? O Bhajana de Bhaktivinoda Thakur, né? Mas ele não tem. Mas ontologicamente, claro, ontologicamente entende que Vrindavan é muito superior a Kurukshetra, mas em termos de bhajana, de sentimento, Bhaktivinoda Thakur ele sentiu muita atração a esse local, né? Então aqui ele continua falando um pouquinho mais de Kurukshetra, né? Ou seja, né, é que quando Radha e Krishna se encontram em Kurukshetra, né, é o momento que Krishna ele vai lá e ele convida Radha, né, para ela ir para Dwarka, né? Ou seja, ele fala, não, vamos lá, né? Eles se encontraram, porque Krishna prometeu para ela, ó, eu já estou voltando, mas não volta, 100 anos se passaram, então tem um encontro, né, era um grande festival, como um Melo, um grande festival, né, que eles iam comemorar aí, bom, iam passar o eclipse solar, né, iam fazer todas essas festividades ali, né? O Krishna estava fazendo uma cerimônia de fogo, né? Estava sendo feito isso quando chegam, né, os habitantes de Vrindavan, né, nos seus carros de boi, né, eram carroças puxadas por carros de boi, né? E eles assim tudo caipira, assim, tudo vestido assim de uma maneira muito simples, né, assim, como se fossem os caipira indo lá sei lá, em Brasília, não sei, uma coisa assim. É uma coisa assim, como se fosse eles. Você vai lá e aí você chega lá no palácio, né? E tá lá o Lula, sei lá, tá tudo aquela, né? Os guardas, né? Aquela coisa. Imagina, é uma coisa assim. Pra gente comparar, é mais ou menos isso. E quando eles chegam lá, eles ficam. Ou seja, os porteiros, né? Os guardas, eles chegaram e falaram que. A gente quer falar com Krishna, a gente quer falar com Krishna, a gente quer estar com Krishna, enfim. Eu sou a mãe de Krishna, né? Yashoda fala. Aí Nanda Maharaj fala, eu sou o pai de Krishna. Irada fala, eu sou a namorada de... Enfim. E nesse momento, os guardas falam, peraí, nada disso. Vamos lá falar com Krishna. Eles falaram com Krishna, não deixaram eles entrar. Quando falaram com Krishna, explicaram quem era, falaram, tem uma caipirada aí, uns caipiras aí que estão falando que conhecem você, têm uma intimidade com você, como eles, que são lá de Vrindavan, parece. Aí Krishna fala, manda eles entrar logo. Aí eles entram. Quando eles entram, né, aí eles veem Krishna daquele jeito, né, com aquela coroa, né, quando vê...
Ele falou, e eles pensam, né, onde está a pena de pavão? Cadê a flauta? Não tem nada disso mais. O Krishna está lá com um monte de rainha, um ambiente assim tão opulento. Essa asvária de Dwarka é uma coisa que assusta, né? E realmente isso é uma coisa muito preocupante para a nossa vida. Por exemplo, por quê? Porque a gente não quer isso, né? A gente quer a simplicidade. O Gaudiya Vaishnavismo significa simplicidade, que você quer viver numa simplicidade. Porque Vrindavana é isso, essa é a atmosfera de Vrindavana, é a simplicidade. Então, para você realmente se aproximar de Vrindavana, você tem que deixar esses aspectos externos, esses aspectos que atraem a nossa atenção, né? O Aishvarya tem que ser deixado de lado, né? Para você ser atraído pelo Madhurya mesmo, né? Então, né? Nessa opulência toda, né, de Dwarka, né, Radha e Krishna chamando Radha, falando, olha, são 100 anos, mas agora a gente não pode ficar junto, mas vamos para Dwarka. Isso foi cara de pau, Krishna, cara de pau. Quer levar Radha para Dwarka. Ela não aceita, ela não se sente... Ela falou, não, de jeito nenhum. Isso é o quê? Isso é o Ratha Yatra, né? Quando Krishna convida Radha, ou seja, na verdade são as Gopis querendo levar Krishna para Vrindavana, né? E Gundicha, né, tem esse Gundicha, né, porque o Ratha Yatra ele culmina em Gundicha, nesse templo ali, isso é Vrindavana, né? Quando você, então se explica, quando você olha lá os jardins de Gundicha, isso é como Vrindavana, né? Uma coisa assim, esse é o sentimento, né? E Radha, eles não aceitam, eles não querem, né? Ou seja, isso é uma coisa que precisava ela precisava de muito apoio nesse momento, né? Isso que Siddhar Maharaj está explicando, né? E como é muito difícil, né, você servir Radha, né? E como o mundo material é Durga, e como ele explica, né, Durga, é algo tão difícil você estar com Radha. Então, quando você tem, sei lá, essa possibilidade do Kartikavrata, como você tem essa possibilidade, mesmo de hoje, né? Hoje é um dia especial também, porque é o Radhastami, um dia que é o aparecimento de Radharani. Então, na medida do possível, a gente tem que fazer esse esforço, né, para meditar em Radha, meditar nesse sentimento, a gente tirar isso, colocar isso, ou seja, criar um sentimento dentro de nós para satisfazer a Radha, né? Ou seja, a gente só vai conseguir sair do mundo material se a gente vence esse obstáculo aí que é Durga. O mundo material é Durga, e por isso a gente precisa valorizar muito o Kartikavrata, né? Estou explicando isso, né? E claro, é no mês de Kartikavrata que aparece também esse passatempo da Modara Lila, né? Esse passatempo onde Krishna, né, ele é amarrado, né, por Yashoda, esse passatempo famoso. É no mês de Kartikavrata, né? É o mês onde Krishna levanta a colina de Govardhan, né? Onde aparece o Radhakunda, né? Então, na verdade, o Duali, né, também nesse mês, né? Quando o Ramachandra volta para Ayodhya, né? Então, por isso, é um mês tão especial, e culminando, né, em Kartika, culminando nesse aspecto de Kartikavrata, né? Então aí está explicando, enquanto a lua decresce do quarto minguante, Sri Krishna faz seu aparecimento. Isso é conhecido como Jamastami, né? Enquanto a lua cresce no quarto crescente, que é agora, Radharani faz seu aparecimento. Isso é Radhastami, né? E claro, e aí se diz que quando se combina isso, é a lua cheia, que é Mahaprabhu, que é Gauranga, né? Isso é o Gaura Purnima, né? O aparecimento de Chaitanya Mahaprabhu. Então a gente vê como essa é o sentimento, né? Radha Krishna se unindo, ou seja, se eles estão separados, né, por uma circunstância, eles se unem por outra circunstância, que é Chaitanya Mahaprabhu, né? Então se diz que Radha, claro, e no Gaura Lila, né, Radha, ela aparece no Amavasya, ou seja, na lua, na fase que não tem lua, né, ou seja, onde... Porque Gadadra se explica, ele está vazio, né, ele tá desprovido, né, do bhava,
Ele é o Bhava de Radharani, né? Se diz que na linguagem Sri Maharaj, né, Gadadhara é como o que sobrou, né? O que sobrou da devastação do coração de Srimati Radharani. Isso é Gadadhara. Então por isso ele aparece no momento onde não existe a lua. Então tá. Aí bom, na verdade o Gurudeva, Chaitanya Mahaprabhu tentando entender a natureza do amor de Sirada, isso é Mahaprabhu, né? E as razões externas, ou seja, claro, ele está explicando assim que se a gente pega as razões externas para o aparecimento de Mahaprabhu, quais são as razões externas para Mahaprabhu aparecer? Ele quer distribuir, né, o Nama Sankirtana, né? Ele quer distribuir o santo nome para todo mundo, o Vraja Prema, né? Essa é a razão externa dele. Isso já é suficiente para todo mundo entrar em colapso, para todo mundo desmaiar. Assim explicou o Sri Maharaj. Mas se você entende a razão interna dele, aí é uma coisa absurda. Ou seja, o que ele quer, o que ele está sentindo, né? O que Chaitanya Mahaprabhu sente, né? Qual é a razão interna de Mahaprabhu aparecer? Ele quer entender o que Radha sente por ele. Porque realmente, como esse verso que diz, né, então na medida em que eu me rendo, na medida que você se entrega a mim, eu me entrego a você. Então Krishna fala isso no Bhagavad Gita, né? No final todos seguem o meu caminho. Essa é a instrução de Krishna no Bhagavad Gita. Só que quando ele vê Radha, ele fala não. Quando ele vê as golpes, ele vê Radha, ele fala não, vocês me derrotaram, não tem como. Eu não consigo pagar o amor que vocês me dão. Não tem jeito. Como eu vou retribuir isso? Então ele vem como Chaitanya Mahaprabhu, ele vem na figura de um sadhu para entender o que Radharani sente por ele, o que as golpes sentem por ele. Então esse é o aparecimento de Mahaprabhu, né? E aí Gurudeva, no espaço do Bhakti Pramukta Goswami Maharaj, aí está a citação que fala, né, que aquilo que sobra depois do Bhava e o brilho de Radha foram saqueados por Krishna, ou seja, que o que sobra depois que o Bhava e o brilho, né, de Radha foram saqueados por Krishna, porque Krishna, né, tem esse humor assim, isso é Gadadhara Pandita, né? Então, Mahaprabhu, ou seja, o Gaura Lila, o que? O Gaura Lila é como essa manifestação que acontece para ajudar na nossa vida espiritual, né? Ou seja, a gente precisa aplicar. Se você pensa o Radha Bhava, né, o Gopi Bhava, quando você começa a pensar nesses termos, né, você entende que você fica muito longe, né? É uma coisa que está muito distante para a gente, né? Falar de Radha, falar de... né? Falar de Gopi Bhava, sendo que a gente tem tantos anartas, né? A gente tem tantas coisas indesejáveis dentro de nós. Então, para a gente ficar falando disso, ou seja, para a gente ficar tratando desses tópicos, é algo muito difícil. Então, o Gaura Lila é como uma misericórdia para a gente. Mahaprabhu ele está ensinando como a gente pode entender esses conceitos tão elevados, né? E claro que é através da prática, né? A prática do canto do santo nome é o primeiro, né? Se você canta o santo nome, né? Se você realmente canta o santo nome com sinceridade, você vai sarvanartha nashana, você vai tirar todos os anartas, né? Você vai tirar tudo que é indesejável e você vai poder entender isso de uma maneira concreta mesmo, de uma maneira real, né? Então por isso entender o que Radharani está sentindo, ou seja, diretamente, isso não é possível, né? Então na realidade, e para você entender, e Krishna sem Radharani não é nada, né? Nas palavras, né? De Swami Maharaj Prabhupada aparece, né? Ele fala que sem Radharani, Krishna é como a metade Mayavadi, né? Krishna é Brahman, ele não é muito atrativo. Então, se você bota só Krishna ali, por isso que a gente não aceita. Você vai ver, em todo o altar Gaudiya Vaishnava, nunca tem
Krishna, só Krishna não tem, né? Tem aqui Radha Krishna, né? Tem Goranga. Goranga tem, por quê? Porque é Radha Krishna. Então Krishna sempre está com Radha, essa é a nossa filosofia. Se você bota só adorar só Krishna, isso é Mayavada, né? Ou seja, isso pra gente é completamente absurdo, né? Adorar Krishna, né? Sem Radha, né? Por quê? Porque é Radha que é o motor de Krishna. Ela que faz Krishna dançar, né? Ela que realmente ela que ensina sobre o amor a Krishna. Ela que faz Krishna, ela fala, ela trata desses tópicos, né, tão elevados com Krishna. Ela é como o guru de Krishna, então por isso ela pra gente é importante. E se você tira Radha, Krishna fica como um Brahman, ele fica como inerte, sem movimento, né? Então, imagina, uma coisa que a gente não quer, né? Gopalito é Vatsalya Rasa, não? Ou seja, se você adora Gopalito, é como um humor de Vatsalya, não é o humor de Madhurya, né? E claro, eu acho que é como é um sentimento assim, muito, muito especial desses devotos por Krishna, né? Na forma de Gopalito, né? Pequenininho, assim, neném, mas não é o nosso humor principal, né? O nosso humor principal é Madhurya Rasa, Shakya Rasa, né? Então, por quê? Eu não sei por quê. Assim, é porque é uma atração que eles sentem, eu acho, né? Mas não é a nossa linha mesmo, né? Essa adoração, né? Não que seja errada, né? Mas a gente não se sente tanta atração por isso, né? Agora, claro que Vatsalya é importante para quê? Para atrair os passatempos de Krishna. Então, se foi esse sentimento de Vatsalya, né, de Yashoda, né, ou seja, ela era querendo, né, ser a mãe de Krishna, que fez com que Krishna viesse, né? Se não fosse ela, o Krishna Lila não existiria, né? Então, a gente entende isso também, né? Mas eu acho que talvez por isso, né, alguns devotos sentem talvez tanta atração por esse aspecto, né, de Gopal, né, Gopalito, né? Mas, assim como eu falo, né, é o Madhurya Rasa, o Shakya Rasa que são predominantes, né, na nossa linha. Então aqui se explica que a gente não é qualificado, né, para discutir esses passatempos, né, o Nishanta Lila, esses passatempos noturnos, né, de Radha e Krishna, né, porque eles são o quê? Bhajna Rahasya, ou seja, são passatempos assim, muito confidenciais, né, misteriosos, né, ou seja, e a gente, o que a gente almeja? A gente almeja simplesmente estar assim na parte na circunferência desses passatempos, né, ou seja, você não vai estar, você, por exemplo, vai estar lá ajudando de alguma maneira, se você chega a esses grupos, né, no seu Siddhadeha, né, e a gente só vai ver o quê? Como as Shakis recebem Radha Krishna, né, como elas lavam os seus pés, né, por exemplo, o serviço, né, de Raghunath Das Goswami, bom, ele que apareceu, né, no Gaura Lila, né, como associado de Mahaprabhu, né, que era uma pessoa assim, muito rica, abastada, né, que tinha uma vida como muita opulência, uma mulher linda, e larga tudo para ser um renunciante, extrema renúncia, né? A renúncia de Raghunath Das Goswami é uma coisa absurda, né, quando você vê a renúncia de Raghunath Das Goswami. Imagina, ele que abandonou toda essa opulência e foi morar em Jagannatha Puri, né? Dizem que ele, a princípio, né, ele estava fazendo madhukari, né, mendigando, né? Mas aí, no momento ele chegou... Bom, primeiro ele recebia dinheiro da família. A família era tão opulenta, mandava dinheiro, e com esse dinheiro ele fazia grandes festivais, né, dava esse dinheiro, alimentava os devotos. Mas aí, no momento ele se tocou, ele falou, não, isso não posso fazer isso, né? E aí Mahaprabhu gostou muito quando ele percebeu, né, que não era para aceitar o dinheiro da família, ainda que fosse utilizado para Krishna, imagina, os devotos, não era para ser... Ele era um renunciante, né? E depois ele recebe, ele começa a fazer madhukari, pedir dinheiro, né? Assim, pedir doações, comida, enfim, ele ficava... Depois ele percebe que também isso não era muito tão bom, né? Porque
Porque ele tinha que ficar, né, isso na mente, né, quem vai me dar, esse não me deu, né, e ele, quando ele desistiu disso, né, Mahaprabhu glorificou muito ele, falou, não, você está certo, né, se você fica fazendo Madhukari, é como se tivesse uma mentalidade meio de uma prostituta, né, que está escolhendo os clientes, uma coisa assim. E aí ele vai lá comer só a comida, né, que era descartada, né, a comida do templo que era descartada, e ele, Raghunadas Goswami, comia isso, né, ele lavava essa comida, né, botava um pouquinho de sal e comia esse arroz, assim, que nem as vacas comiam. E quando Mahaprabhu via isso, Mahaprabhu ficou tão feliz, assim, que ele falou assim, ei Raghunath, o que você está escondendo aí, esse tesouro que você está, esse néctar que você está aí, me dá um pouco disso, né? Ficaram assim, o Raghunath não queria dar, né? Porque estava com vergonha, enfim. Mas Mahaprabhu querendo pegar isso, né? Então essa era como o sentimento, né, do nosso Prayojanacharya, né? Imagina. Então qual é ele é Ratmanjari, né? Ele é uma Manjari, Ratmanjari. E qual é o serviço eterno de Ratmanjari? É Padaseva, ou seja, ela faz massagem, né, nos pés de Srimati Radharani, né? Então você vê que ainda nós estamos, né, ou seja, nós estamos querendo ter esse sentimento assim, de auxiliar, né, as mandiares, auxiliar as chakras, né, para satisfação de Radha Krishna. Essa é a nossa. Então a gente não está muito preocupado em saber o que acontece à noite, em discutir isso, as coisas muito confidenciais. Do Rasa Lila a gente não quer saber disso, né? A gente quer só desenvolver um sentimento de muito serviço, né, a esses grupos, né? Então se diz que no Rasa Lila, né, Krishna ele não controla isso. Quem controla é Radha. Radha controla, né? Krishna ele só participa, imagina. No Rasa Lila, Krishna é um dos participantes, né? E quem controla é Radhika, ela é a controladora, né? Ou seja, porque ela é Ladini Shakti, né? Ela é a potência de prazer, né? A quantidade de rasa que Radharani pode extrair de Krishna jamais pode ser encontrado em outra parte. Ou seja, o que Radha ela tira de Krishna, ninguém vai conseguir tirar, né? Então por isso ela é a golpe principal, né? Ela é a principal adoradora, né? Ela é Radha, né? Esse é o nome dela, né? Ou seja, esse sentimento que ela tem, né, essa capacidade, né, de dar prazer a Krishna, de extrair o êxtase, né, da raça, isso, e entregar a Krishna, é como o ponto principal, né, da nossa devoção, Radha Dasya. A gente quer ser servo desse aspecto, né? Aí se explica, né, que o Guru Tattva, né, a verdade ontológica sobre o Guru, o ideal do Guru Tattva, ele é representado, né, de uma forma potencial no Krishna Lila, né, por Srimati Radharani, né, e no Gaura Lila é experimentado por Gadadhara Pandita, né. E se a gente eleva a nossa visão, a gente vai encontrar o nosso Gurudeva nisso. Aí está explicando o Samaraj, né? Que é a união, né, de Radha. Ele via, né, Bhaktivinoda Thakur, ou seja, Samaraj explica que esse sentimento foi o sentimento de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Ele via essa união, né, de Radha com Gadadhara Pandita, né? Então, na realidade, é a Radharani que está por trás da função de Gurudeva, né? Ou seja, tudo acontece na vida espiritual pela misericórdia do Guru, mas quem está por trás disso é Radha, né? Então, Radha ela é como o Guru, né, num sentido mais amplo, mais elevado. Ou seja, quando você realmente vai precisar de mais ajuda para ser mais específico, né, no rasa, isso vai ser pela misericórdia de Radharani, né? E o que significa Radharani? Ou seja, o que significa o campo de Radharani? Significa o campo do sacrifício, ou seja, onde o sacrifício ele atua de uma forma muito mais poderosa, né? Essa auto-entrega, esse auto-sacrifício, né?
Então por isso que explica que Krishna está vazio, Krishna não é nada se não tem Radharani, porque Radharani ela representa esse sacrifício, né? E por isso que a gente depende de Radharani, né? Ou seja, o devoto ele é dependente de Radharani, ele é dependente daqueles que servem Srimati Radharani, né? Então no Padyavali, né, que é um livro de Rupa Goswami, se diz, né, meu senhor, as pessoas comentam que eu sou uma má reputação por conta da minha relação contigo, né, porque eu tenho uma má reputação. Eu não sinto nenhuma inquietação por isso em meu coração. Minha única preocupação é que não posso me entregar completamente. As pessoas dizem que a minha relação é ilícita com você, mas o que me perturba é que realmente não posso me entregar completamente. Eu não sou apta para esse serviço. Imagina. Então, se a gente vê que Radharani, ela é casada, né, com Abhimanyu, né, até a gente viu ontem, né, que é até interessante, né, que Narada Muni chega na casa de Vrishabhanu, né, e Kirtida, que é a mãe e pai de Radharani, né, e que Narada Muni fala, ó, amanhã a primeira pessoa que entrar aqui, você casa ela com a sua filha, senão ela nunca vai se casar na vida. Imaginem, nunca se casar na vida na Índia, para uma mulher, naquela época, era uma coisa assim absurda. Então eles chegaram, e quando chega Abhimanyu. Abhimanyu, ele era gênero neutro, imagina, gênero neutro e muito pobre, né? Então, e esse foi o casamento que Radharani tem, imagina. E claro, e Abhimanyu, quem que é? Abhimanyu é Krishna também. Então a gente vê que todo lila, né, ele condensa nessa relação entre Radha e Krishna. Então não existe. E apesar disso, claro, que a gente entende isso, né, de uma forma externa, as pessoas estão como de certa maneira metendo pau em Radharani. Claro, porque ela é casada, ela deixa seu marido, vai encontrar com Krishna no meio da floresta, né, assim, é uma coisa muito estranha. Mas, como todo mundo está falando mal dela, mas ela não está nem aí nesse sentido. Ela não se preocupa que as pessoas estão falando mal dela, né? Ela não se preocupa com a sua reputação. Ela se preocupa o quê? Com a sua incapacidade de sacrifício, de se entregar completamente. Mesmo em Kurukshetra, né? Quando Krishna, 100 anos de separação, imagina, são 100 anos de separação, que ele deixa sua namorada esperando lá 100 anos, né? E ela ainda é fiel, pensando nele em 100 anos, né? E nesse momento, né, quando Krishna começa a pedir desculpa, fala, não, desculpa, porque, né, realmente ele, né, se sente mal, Krishna se sente mal, e Radharani fala, não, você não tem culpa nenhuma, eu é que sou a culpada, porque eu ainda estou viva, né? Se eu tivesse vergonha na cara, eu tinha me matado, eu não estava viva, né? Isso é o que Radharani fala, né? Então esse é o sentimento dela, né? Bom, pra gente, nós temos que entender o quê? Que nós somos incapazes no serviço. Assim. Isso é um sentimento que um devoto ele vai nutrir, né? Que ele não tem capacidade, porque o Bhakti significa isso, significa que você não é capaz, né? Como se fala, né? É que Krishna gosta das pessoas que têm duas mãos esquerdas, né? Claro, a gente entende a mão esquerda na cultura védica, ela é considerada inauspiciosa, você não vai fazer muitas coisas com a mão esquerda, né? Enfim, adorar a deidade tem que ser com a mão direita, cantar japa tem que ser com a mão direita, e a mão esquerda é considerada meio inauspiciosa, claro que é a mão que é usada para higiene pessoal, mas enfim, que se explique que isso é o quê? Que Krishna gosta das pessoas que não são tão qualificadas assim. Agora, isso não quer dizer que a gente não tem que fazer as coisas bem feitas, a gente tem que fazer, a gente tem que se esforçar ao máximo, né? Só que a gente tem que depender de Krishna para tudo, né? Então, em certo sentido, a gente usa um sentimento que eu não tenho capacidade mesmo, assim, porque eu sou um instrumento somente, ou seja, Krishna ele está agindo através de mim, né? Então, na realidade, quando a gente entende o que tá influenciando, né, a minha vida espiritual, ou seja, o que está fazendo, por exemplo, eu acordo cedo, eu canto japa, eu vou no Mangalarti, eu escuto Harikatha, eu faço serviço, eu controlo os meus sentidos, enfim. Isso é por quê? Será que é porque você é forte mesmo? Não. Isso é devido à misericórdia da Swarupa Shakti de Krishna.
Ou seja, a energia interna de Krishna, a energia espiritual interna de Krishna, né, ela está atuando sobre você. E aí você pode fazer muitas coisas, né? Você pode lutar contra a Maya. Então, realmente, a gente cultiva esse sentimento de não ser capaz de se entregar completamente, né? De estar sempre distante, né? Da satisfação de Krishna, esse sentimento que a gente vai cultivando, né? Isso é uma coisa muito benéfica na nossa vida espiritual. Porque imagina, se você chegasse e falasse assim, nossa, você viu? Cantei japa hoje, você viu como Krishna gostou? Nossa, Krishna adorou o jeito que eu cantei no Mangalarti hoje. Nossa, Krishna ele se derreteu, a deidade parece que ia sair e dançar, porque eu canto incrível. E você viu como eu coletei, né? Eu coletei incrível. Eu cheguei lá, todo mundo me deu lá, e esse lá que a gente vai crescer. E você viu como eu prego? Você viu? Tipo assim, né? Eu sou incrível. Quer dizer, imagina, um devoto ele não vai cultivar isso, né? Então ele entende, é só pela misericórdia de Krishna, né, que a gente, inclusive quando a gente vê, né, na trajetória, né, do Brihat Bhagavatamrita, né, que, bom, Narada Muni, né, ele vai se aproximando, né, dos vários aspectos, né, da devoção, e cada um parece que um é superior ao outro, mas toda vez que ele chega lá, ele vai falar com não, Hanuman, você é incrível, né? Você é o melhor servidor. Ele fala, Hanuman, eu não sou nada. E assim, essa é a primeira coisa. Quando Narada Muni, né, elogia, né, quando ele elogia os devotos, né, nas suas devidas, né, plataformas de serviço devocional, eles falam, não sou nada, o que você está falando, Narada? Eles não aceitam isso, né? Então o devoto ele não aceita isso. Ele se sente sempre desqualificado, ele sente, né, que o que perturba ele realmente é a falta de rendição, né? A falta dessa capacidade de entrega. Ele não consegue, o devoto não consegue se entregar completamente. Ele sente isso, está sempre, sabe, é sempre aquele sentimento de eu podia ter feito melhor, né? Eu podia ter me rendido melhor. É um sentimento assim de um certa paranoia, né? Ansiedade que você tem. Eu podia ter adorado melhor, eu podia ter me concentrado melhor na gaita, eu podia ter cantado melhor, eu podia estar fazendo serviço melhor para Gurudeva. Isso não é um sentimento que paralisa, assim, de depressão. Então tá magoado, não quero saber mais nada, eu sou horrível, Krishna não aceita isso. Não é isso. Mas é um sentimento que te aproxima a Krishna. Você entende que você está muito longe da perfeição, né? Essa é a coisa, né? Então continuando aqui. Quando o santo nome de Krishna penetra no ouvido de Srimati Radharani, ela se perturba pensando, é possível que exista no mundo um nome tão doce como esse, né? E ela sente, eu não posso me encontrar com ele, né? A angústia da separação penetra em seu coração. Então, aí ele está explicando isso, né? Está explicando mana, né? Ou seja, esse sentimento assim, de ciúme, né? Na separação, que ocorre quando as amantes brigam entre si, né? Às vezes alguma coisa assim trivial acontece, né? E Radharani começa a brigar com as suas... existe a briga entre as amantes, né? Principalmente o grupo de Chandravali, né? O grupo de Chandravali critica severamente a Srimati Radharani, dizendo, ela não tem vergonha de fazer mana, né? Você tem essa coisa, porque a Radharani está sempre reclamando essa coisa, né? Ela nunca está satisfeita, né? Ou seja, ela está, né? Krishna faz todo o esforço e ela não aceita, né? Ou seja, sempre, com Radharani ela tem esse humor assim de muita, de briga, né? Esse humor de amante de briga, está sempre brigando, né? E Chandravali, ela fala, eu não quero nem ver a cara dela, né? Porque realmente ela está reclamando de tudo, né? Tudo está brigando, né? Mas isso dá muito prazer a Krishna, né? Esse é o ponto, né? Então Radhika critica Chandravali, né? Ela fala, Chandravali não conhece nada sobre como agradar ao amado, não sabe como entrar em mana. Porque realmente, né? Isso é uma coisa que dá muita... Quando os casais, né, tem alguma diferença, né, isso que vai incrementar, né,
o amor, né? Então é isso que eu quero explicar. A afeição de Chandravali por Krishna é Grita Sneha, muito suave. A afeição de Radhika é Madhu Sneha, suave, mas também é doce, né? A afeição de Chandravali é comparada ao ghee, que precisa de açúcar para ficar doce, mas Madhu é docíssimo por si mesmo, né? Então é isso. Então Chandravali é como o ghee e Radha é como o açúcar. É muito doce, muito prazeroso para Krishna. Radharani experimenta temor de perder a Krishna, inclusive quando Krishna está presente ante ela, né? Imagina. Eles estão juntos, né? Mas essa ideia, né, é que você é aquilo, quando acontece uma coisa, tá tudo bem, tá tudo junto, e entra essa paranoia que você vai perder. Geralmente a gente experimenta um pouquinho disso, né? Eu lembro, né? Quando a gente conheceu a consciência de Krishna, você fala, nossa, tinha medo, né, de perder, de acontecer alguma coisa, né? Sei lá, você fica uma coisa assim, né? Pô, você conhecia algo tão elevado e agora se acontece alguma coisa, se a gente perde, né? Sei lá, se morre, uma coisa assim. Você quer experimentar isso, né? Esse é o estado, né? De sentimento que você tem. Bom, então nesse estado, né, tá contando passar tempo aqui, o ciúme de Radharani intensifica muito, né, ou seja, porque ela tá lá, né, com Lalita, com Vishaka, com as outras Shaktis, né, enfim, eles estão ali e elas estão discutindo entre si ali, né, sobre Krishna, né. Em algum momento, Radharani, ou seja, o ciúme se identifica tanto, né? Krishna está ali, Radharani está próximo, mas ao ver sua sombra refletido no corpo de Krishna, ela fica ciumenta e pensa que é outra mulher, imagina? Está ela e Krishna. E ela vê a sombra dela em Krishna e fala, outra, você tem outra, você está com outra, né? Tipo assim, desse jeito. Imagina, isso é como paranoia ao extremo, né? Paranoia ao extremo. Eu acho, ou seja, exemplo de ciúme maior que esse eu nunca vi. Que ela pensa, é outra mulher que está ali, você tem outra, né? Tipo assim, uma coisa assim, né? Agora a Lalita adverte ela, o que você está falando? É a sua própria imagem que está ali, é a sua sombra, se acalma, olha. Aí ela fica, não, é a minha sombra mesmo, não é outra. Eu sei, esse sentimento de mana é muito forte, assim, de ciúme, né? Pravasa é a separação que ocorre quando os amantes são separados pela distância, pelo tempo, né? Esse é outro tipo de sentimento. Ou seja, se existe esse sentimento, né, que estando juntos, né, eles já estão, você já está sentindo, né, a separação, né? O Pravasa é como quando você experimenta isso mesmo. Ou seja, porque sem Radha, Krishna não é nada, né? Então, na verdade, eles são juntos, né? Estão juntos, né? Radha e Krishna, você não consegue separar eles, eles estão sempre juntos. Entretanto, a gente entende que tudo depende de Radha, ou seja, tudo está emanando dela, tudo. Claro, quando Krishna ele fala, né? Aham sarvasya prabhavo matā sarvam pravartate matā bhajante mam buddhavava samavitaha. Tudo emana de mim, né? Todos os mundos, né, são mundos espirituais e materiais são criados por mim, enfim. E se você entende isso, né, você vai me prestar serviço devocional, amoroso, né? Se você entende isso, tá bom. Só que Krishna não é nada sem Radha, ou seja, ele fica completamente em crise, né? E a crise, imagina, a crise de Deus, né? Ou seja, se explica isso, que Deus, Krishna, ele entra em crise. Por quê? Porque ele não entende como Radha pode amá-lo tanto, né? Então, quando Krishna entra em Deus, ou seja, quando Krishna entra em crise, quando Deus está em crise, imagina, sabe o que é isso?
Você está aqui orando, por favor, me ajuda, eu preciso, por favor. Aí quando vê, ele está lá indo no psicanalista, lá, Krishna está lá no psicólogo, sei lá, fazendo análise. Ele está em crise, mas como ele vai te ajudar, né? Você pensa assim, né? Porque depende de Radha. Radha é mais importante para Krishna. Então, eu acho que sim, né? Que tudo depende de Radha, né? Então, eles estão sempre separados e unidos ao mesmo tempo, né? Ou seja, a separação e a união acontece simultaneamente, né? Porque os passatempos, eles são simultâneos, eles são constantes, entende? Então tem um momento que eles estão igual a maré, né? Se explica, né? Então a maré baixa, depois tem a maré alta. Então em algum momento eles estão separados, mas eles estão juntos. Então eles estão separados e eles estão juntos ao mesmo tempo, porque eles se manifestam em vários universos, né? Então os passatempos são eternos, estão sempre acontecendo, né? Quando a gente pensa assim, né? À noite eles se encontram, né? Então eles se encontram, eles estão juntos, então eles estão dançando, aí eles dormem, né? Estão uma cochiladinha assim, né? E de repente Vrindadevi vem, né? Com seus social, macaquinha, com seus papagaios, sei lá, e tá ali, né, os papagaios fazendo barulho para acordar Radha Krishna, né, as macaquinhas fazendo barulho para acordar Radha Krishna. Por quê? Porque eles têm que voltar, né? Eles têm que voltar porque é de dia, né, no Lila, né, no Prakrita Lila acontece isso. Então é de dia. Então se é de dia, eles já têm que estar, e quando é de dia eles têm que ficar separados, porque eles são casados, né, no Lila, no Prakrita eles são casados. Ou seja, não são casados, mas eles se encontram, então é o humor diamante. Então de dia eles têm que ficar separados e de noite eles estão juntos, né? Imagina. Então quando a noite termina, e isso representa o nosso Mangalarati, né? Ou seja, é o momento onde está terminando esses passatempos, né? E aonde Radha e Krishna vão para suas casas respectivamente esperar até a outra noite. Então é uma coisa assim muito importante. Mas em algum momento, sei lá, em outro vilasa, em outros passatempos, né? Em outro prakasha, né? Prakasha significa como janelas, né? Como janela, né? Então, de repente você está aqui, aí tem uma janela que está acontecendo uma coisa, tem uma janela que está acontecendo uma coisa assim. Então, estão sempre unidos e separados ao mesmo tempo. Então, entre as Gopis e Radharani existe uma diferença categórica, né? A gente viu isso, já expliquei, né? Na dança da raça, né? Eles estão, quando Radha vê que é tudo igual, que não tem diferença, né? Então ela vai embora, né? Não quer saber, né? E Krishna, ou seja, e Krishna também, quando Radha vai embora, para ele acaba a dança da raça, acaba tudo. Então, a diferença de Radharani com as Gopis é muito extrema, né? Ou seja, então é o que está explicando aqui, que eu já até falei, né? É que quando ela percebe que parece que está tudo igual, ela não quer, ela quer ir embora, né? Mas antes ela dança, né? Ela canta de uma maneira tão incrível que Krishna fica muito atraído por isso, né? E depois que Radha vai embora, imagina, ele estava com milhões de golpes, tá? Muitas golpes, né? A Radha foi embora e deixou todo mundo, porque então a gente vê a diferença entre elas, né? Aí está contando isso aqui que eu já falei, né? Que esse discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, pergunta por que Krishna abandonou Radha, né? E Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele não tolerava essa pergunta, né, esse sentimento, porque ele era muito parcializado em relação a Srimati Radharani, né? Ele não conseguiu escutar nada que fosse contra ele, né, contra ela, né? Mas, como eu falei já, Bhaktivinoda Thakur, ele quis harmonizar isso e ele viu que Krishna desapareceu para entender. Ele queria saber, né, o que pensava Radha quando estava separada de Krishna, né? Então por isso que ele Krishna deixa Radharani, né? E aí está contando isso, tá contando, a gente vai ler um pouquinho aqui, né?
nesse momento quando as gopis vão embora, ou seja, quando Radha vai embora, né? Quando Krishna, ou seja, Radha vai embora, Krishna vai atrás de Radha, e quando Krishna está com Radha e de repente Krishna vai embora, então nessa sequência, ou seja, nesse contexto, né, as gopis disseram, né, certamente essa gopi especial vem adorando de forma perfeita Govinda. Essa gopi era Radha, né? A gente sabe que no Bhagavata o nome de Radha não é mencionado, né? Não pode. Por quê? Tem vários motivos, mas um deles, assim, que eu acho que é o mais bacana, é esse, que Shukadeva ele ia entrar em êxtase, né? Se ele falasse Radha, ele ia entrar em êxtase, ele ia ficar, né, rolando no chão e não ia falar o chamado Bhagavata para Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj tinha 7 dias de vida, imagina, você está lá, 7 dias de vida para você se realizar, sei lá, e aí quem está falando Bhagavata está em êxtase, seria chato, né? Então o nome de Radha foi completamente abolido, chamado Bhagavata, né? Então quando elas percebem, né, que ele leva ela para um local isolado, né, aí dá a importância que se dá a Radha, né? Então na realidade em nenhum outro local Radha, né, ou seja, em nenhum outro local se dá importância a explicar, né, o que Radha sente por Krishna, o que Krishna sente por Radha, né? Aí está falando dos motivos aqui, né? O primeiro é esse, né? Ele está falando que o primeiro motivo, né, que não fala Radha no Bhagavata é para cobrir nossa visão direta de Radha, e que exige que olhemos, né, profundamente dentro do texto com devoção para vê-la. Não é uma coisa assim, se é uma coisa tão elevada, tão suprema, então não vai ficar falando dela o tempo todo, né? As coisas que são tão assim elevadas, que são tão supremas, né, são meio escondidas, né? Você não vai ter acesso assim diretamente, né? Segundo, é para manter a verdade mais elevada escondida daqueles que não são qualificados na Assembleia, porque, claro, o Srimad Bhagavatam, ele foi falado, era um grande evento, um rei, né, que estava para morrer, que ia escutar o Srimad Bhagavatam por 7 dias. Isso foi falado num contexto assim era muito aberto, claro, era aberto, né, mas era um contexto onde muitas pessoas apareceram, pessoas que não eram tão qualificadas assim. Então, e aí, esse último que eu falei, que eu acho mais interessante, é que Shukadeva Goswami ficaria em êxtase, ele não poderia falar o Bhagavata, né, que eram 7 dias de vida que ele tinha só para Parikshit Maharaj, né? Então também se explica que o Bhagavata é um livro de raça, né? Antes de tudo, é um livro que trata de muita raça, né? Ou seja, por isso que a parte principal do Bhagavata é o 10º canto, né? Claro que existe uma preparação para você chegar no 10º canto, mas o 10º canto é puro Rasa Lila, né? Ou seja, puro. Aí no 10º canto a gente vê o quê? Vatsalya Rasa, Shakya Rasa, Madhura Rasa, né? Esse Vatsalya Rasa, né, que é o ponto zênite, o ponto principal de Vatsalya Rasa no Bhagavata é qual? Damodara Lila, ou seja, eles passam Damodara. O ponto principal de Shakya Rasa no Bhagavata é Brahma Vimoha Lila, e o de Madhura Rasa é o Rasa Lila mesmo, ou seja, a dança da raça, né? Então é um livro de raça, que trata de muita raça, e não pode, Radha é uma coisa tão assim, tão importante pra gente, que não pode você ficar falando assim, a Deus dará, como se diz, né? Então, mas o Jiva Goswami, ele explica, né, no seu Krishna Sandarbha, que é Sandarbhas que são como um apoio, né, ao Bhagavata, né, que desde o início, né, o Bhagavata trata de Radha Govinda, né, desse amor de Radha Govinda, só que de uma maneira muito velada, né. O que eu já falei, das gopis que favorecem Radha, das gopis que favorecem Chandravali e das gopis que são lideradas por Vishaka, né? Ou seja, que tem um grupo que é só Radha, que é o grupo de Lalita, né? Um grupo que é liderado por Chandravali, que é contra Radha, né? Tipo assim, a oposição. E outro grupo que está do lado de Radha e às vezes do lado de Chandravali, que é Vishaka, né?
Mas se diz que todos esses grupos são insignificantes na presença de Irada, né? A presença de Irada derrota todos esses grupos, né? E ela é privilegiada, né? Ele está explicando aqui que ela é privilegiada. E por quê? Porque na realidade, como ela é o centro, né, se diz que Radhika é Sarva Lakshmini Mai, significa que todas as gopis emanam dela. Todas as gopis são expansão de Radharani, né? Você, de certa maneira, sim, porque essa conta maior, né, que é o Monte Sumero, que é Radha Krishna, né? Depois tem Lalita, tem Vishaka, aí tem Induleka, Tungavimba, são as 8, né? As 8 assistentes principais. Aí depois tem as 32, né? Assistentes, né? Não, como? 64, né? 64 assistentes, né? Cada golpe, né? Tem 8 assistentes. Então a japa, uma parte da japa, grande parte da japa é devido as gopis, né? Arada, ou seja, esse humor, né? Arada e as gopis também, né? As bolinhas, né? Bom, o humor de Radhika é chamado Vamya, que significa esquerda, contrária, insubmissa, né? E o humor de Chandravala é chamado Dakshina, que é a direita, que é ou submissa, né? Apenas aquelas gopis do humor de Vamya podem controlar Krishna, ou seja, porque, claro, que elas ficam lá esperneando, brigando com Krishna, ele dá mais atenção para elas, né? E Radharani tem qualidades transcendentais ilimitadas, né? Aí vai falar de algumas delas aqui. Ela é jovem, sempre jovem, sua doçura é personificada, seus olhos sempre estão em movimento, né? Ela está sempre sorrindo brilhantemente, especialista na arte de cantar, é modesta e gentil, sempre tímida, respeitosa, paciente, ela sempre mantém Krishna sob seu controle. Quer mais? Bom, ele está explicando que esse aspecto que Krishna, ele... Bom, a Govinda Mohini, né? Ou seja, esse aspecto de Govinda Mohini, né? Que significa o quê? Que Krishna, ele atrai todas as entidades vivas, inclusive as gopis, mas Radha pode atraí-lo, né? Então, ou seja, no mundo material a gente é confundido por Mahamaya, né? Essa energia ilusória de Krishna. Já no mundo espiritual é Yoga Maya que confunde todos ali para que... mas Radha, ou seja, no mundo espiritual, as pessoas que estão participando do mundo, das liras do mundo espiritual, elas estão sendo confundidas, né? Falar, não, Krishna, ele não é Deus, ele é meu amigo, Krishna... Sempre tem essa coisa, né? Mas ali, quem confunde Krishna é Radharani, imagina, Radharani confunde Krishna. Então se tem uma energia de Krishna, que é Yoga Maya, que confunde, né, os participantes da raça, né, existe dentro da raça Radharani mesmo que confunde Krishna. Então na realidade é Radha que se tornou Chandravali e todas as outras gopis, então já viu, né? Não há nenhuma outra amada de Krishna, tudo é Radha, né? Então as gopis são Radha, Chandravali é Radha também. Mas tudo isso é uma confusão que Radha impõe, né, para que o Lila aconteça, né? Ela também se torna as rainhas de Dwarka, né? Tudo é Radha. Sita Deva é Radha. Então tudo vem de Radha, de certa maneira. Radha é a fonte de tudo, né? Agora o aparecimento de Radha, né? Vamos falar um pouquinho do aparecimento de Radha. No Padma Purana ele vai falar que Shiva relatou a Parvati sobre o aparecimento transcendental de Radharani, né? Ele está contando isso, né? Shuchandra e Kalavati estavam realizando austeridades, sobrevivendo com folhas que caíam das árvores. Imagina.
Depois de 10.000 anos, o Senhor Brahma apareceu. 10.000 anos aí, comendo folha que caiu da árvore. O Senhor Brahma apareceu. Com a cesta básica, será? Não. Ele apareceu diante deles e perguntou que bênção eles queriam, né? Claro, era outra época, enfim, era diferente. Kalavata informou que queria que a consorte de si Vishnu se tornasse sua filha, né? O Senhor Brahma disse que em Dwapara Yuga, Krishna apareceria e sua consorte, Srimati Radharani, se tornaria sua filha. Em Dwapara Yuga, Shuchandra e Kalavati se tornaram Vrishabhanu e Kirtida, né? Que é o pai e a mãe de Radharani. Quando Krishna apareceu pela primeira vez em Gokul, Narada veio receber seu darshana e pensou, Krishna nunca aparece sozinho. Soladini Shakti também deve ter aparecido, né? Vrishabhanu, ele residia em Raval, né? Onde diariamente banhava-se no Jamuna. O Raval, ali o Jamuna passa em Raval, né? Ou passava, ou seja, agora acho que não passa mais. Certa vez, 15 dias após o nascimento de Krishna, Vrishabhanu Maharaj afundou na água do Jamuna por completo. Quando ele emergiu da água, havia muitas flores de lótus desabrochadas em sua frente. Uma das flores era especialmente brilhante, e naquela flor de lótus havia uma criança. Ela era de cor de ouro, cor dourada, assim, né? Ela estava sorrindo docemente, chupando o dedão e movendo as suas perninhas e mãos. Imagina. Nascimento de Irada. Logo depois, Narada foi à casa de Vrishabhanu perguntando se havia alguma criança nascida recentemente, né? Vrishabhanu disse, sim, uma criança que se chama Sridham. Narada abençoou Sridham e perguntou, nasceu alguma outra recentemente? Ele disse, sim, uma menina nasceu. Narada disse, eu quero ver a sua filha, fazer o seu mapa e abençoá-lo. Narada entrou, o mapa astral, não, o mapa astrológico. O mapa entrou em transe e conseguiu meditar na verdadeira identidade da criança. Ele disse, Kamala Parvati Arundhati, Sati, Satyabhama são simplesmente porções plenárias de sua filha, né? Então, todas essas grandes, né, personalidades emanam de Irada, né? Vrishabhanu perguntou, quem será o seu marido? Narada respondeu, ela será a esposa de Purusha, do Purusha Supremo, e no devido tempo seus olhos se abrirão, porque ela nasceu cega, né? Depois disso ele partiu. Então Parvati perguntou a Shiva, por que os olhos de Radharani ainda não se abriram? O Senhor Shiva disse, né? Quando Sri Hari desejou descer esse mundo material, ele chamou Radha e disse, você também irá nascer lá comigo, iremos manifestar lilas maravilhosas, né? Radha disse, se eu nascer no mundo material, eu vou ficar muito triste, né? Como posso olhar para os outros homens, né? Lá ela só está olhando para Cristo, no mundo espiritual. Eu só quero ver você, recuso observar a forma de outro homem. Krishna disse, não se preocupe, seu desejo será satisfeito. Radha nasceu do ventre de Kirtida, mas seus olhos estavam fechados e todos estavam ansiosos. Como Radharani abriu os olhos? Perguntou Parvati. Shiva respondeu, o rei Vrishabhanu realizou um grande festival depois do nascimento de Radha e convidou a todos. Nanda Maharaj e Yashoda apareceram ali também. Nessa época, Krishna tinha apenas 16 dias de idade. Um festival estava acontecendo, enquanto isso Radha dormia em seu berço. O Senhor Krishna, como Antaryami, sabia disso. Sem ser visto por ninguém, o bebê Krishna foi até onde Radharani estava dormindo. Observando o rosto dela, ele sorriu e começou a rir de si mesmo. Então ele colocou a palma das mãos a palma de lótus sobre a sua palma de lótus sobre os olhos de Radha. Assim que sentiu o toque de Krishna, ela imediatamente abriu seus olhos e viu o seu rosto. Ficaram maravilhados e muito felizes. Kirtida acabara de entrar na sala e observou o que tinha acontecido. Ela exclamou, Krishna olhou para Radha. Portanto, essa garotinha ela será muito apreciada e querida por Krishna. Bom, isso é uma parte do passatempo, né? A outra fala, Radharani não comia nada, né? Ela nasceu cega e não comia nada. Então, quando eles estavam coletando as pérolas, né, eles viram que Radharani tinha olhos de pétalas de lótus. Mãe Yashoda ficou surpresa quando viu e falou para Kirtida a respeito disso. Todo mundo ficou muito feliz. Como Radharani ainda não havia comido nada, pediram que Krishna
desse um pouco de leite condensado com manteiga que ele estava comendo. Eles estavam pedindo para que Krishna entregasse um pouco para Radharani, mas ele não queria entregar. Ele falou que não queria, ficou dizendo não quero. Então a mãe Yashoda pegou da boca de Krishna e deu para Radha, assim ele cumpriu a sua segunda promessa. Então Vrishabhanu Maharaj e Kirta fizeram muitas austeridades para ter Radharani como filha, né? Por isso Vrishabhanu Maharaj, diz que ele ficou nessa posição, né, de árvore, né? Sei lá como ele é, Vrikashana, parece uma coisa assim, acho que é Vrikashana, e num pé só, né, por muito tempo, né? E Katayani Devi veio, né, apareceu, né, a gente viu isso até ontem, né, parece. Ela falou para ele: se você quiser receber uma bênção, você tem que tomar Harinama, tem que tomar iniciação. E depois você vai poder obter tudo que você deseja, que é ter uma filha, né? Então Katayani Devi prometeu iniciar Vrishabhanu. Ela ficou meditando e Vrishabhanu Maharaj apareceu em algum momento e recebe a iniciação dela. Então, depois que ele tomou a iniciação de Harinama, né, ela deu uma espécie de ovo para ele e pediu para ele dar isso para a esposa para obterem a criança. Porque é outra versão, né, do nascimento. Né? Depois que Vrishabhanu Maharaj deu o ovo para Kirtida Devi, ela dividiu em duas partes. Uma parte saiu Radharani, assim explica o Brahmanda Purana. Né? Aí o Gurudeva, nos Passos Salabhakta Vibhuti Bodhanga Maharaj, ele fala que a maioria dos Gaudiyas Vaishnavas eles aceitam a primeira versão aí, né, que Radharani aparece de uma flor de lótus, assim, no Jamuna, né? Mas, enfim, existe também essa versão. Né? Então, na verdade, todos esses passatempos, todas essas informações que a gente agora obteve, né, isso é para a gente meditar. Claro que a gente está muito longe, né, de experimentar algo por Srimati Radharani, mas a gente pode pedir misericórdia, né? A gente pode pedir misericórdia para ela, por isso a gente deve todo dia cantar, né, para Srimati Radharani, né? Todo dia a gente deve cantar o Mahamantra Hare Krishna, meditando em Srimati Radharani. Então quando você canta o Mahamantra Hare Krishna, o mesmo Gopal Mantra, né, Kama Gayatri, bom, enfim, quando você medita em Radharani, né, você se conecta com a potência de prazer de Krishna. Então por isso você se torna uma pessoa muito em busca de bem-aventurança, né? Claro, a gente está muito longe da bem-aventurança, nós somos atraídos muito pelo mundo material, pela felicidade do mundo material, né? Essa é a verdade, mas é Srimati Radharani que vai nos proporcionar a felicidade do mundo espiritual. Por isso ela é muito importante, né? Meditar nela todos os dias, não somente hoje, mas hoje, claro, hoje é um dia especial, que você vai cantar mais japa, você vai fazer abhisheka, você vai, sei lá, tomar prachada meditando em Srimati Radharani. Tudo que você fizer hoje, nesse dia, deve ter uma conexão com a satisfação de Srimati Radharani. Jai, Sri Radhastam Ki Jai. Gaura Brahmana.